A mulher deu um passo para trás no instante em que viu o rosto dele. A mão voou para a boca, a bolsa apertada contra o peito, e Augusto viu. Ele sempre via. Fazia 10 anos que ele via aquele mesmo passo para trás, aquele mesmo susto, no rosto de quase todo mundo que cruzava a porta daquela forja perdida no interior de Minas. Só baixava o rosto de leve, escondia o lado marcado com o ombro e engolia mais uma vez o mesmo nó de sempre. Diziam que o fogo não só tinha queimado a pele dele, diziam que tinha amaldiçoado o destino inteiro, que nenhuma mulher no mundo teria coragem de segurar aquelas mãos marcadas, de encostar o rosto naquele rosto. Que Augusto já tinha aceitado isso havia muito tempo. Dormir sozinho, comer sozinho, envelhecer sozinho no fundo daquela oficina, onde o único calor era o da brasa, com o barulho do martelo batendo no ferro todo dia antes do sol nascer. Só que a mulher que acabava de recuar diante das marcas dele, Júlia, da cidade grande, que a vida inteira acreditou que a aparência das pessoas era tudo o que importava, não sabia de uma coisa. Ela não tinha encontrado um monstro naquela estrada de terra. Ela estava naquele exato segundo, sem fazer a menor ideia, diante do coração mais puro que jamais conheceria na vida. E o que ia acontecer entre aqueles dois, ali, no fim do mundo, não mudaria só 2 vidas. Mudaria uma cidade inteira. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam, porque eu tenho certeza de que em algum lugar do Brasil existe uma pessoa boa que o mundo julgou pela aparência, e talvez essa história seja para ela. O ferro estava vermelho como o pôr do sol quando Augusto o tirou da fornalha naquela madrugada. A oficina ainda estava escura, mas ele não precisava de luz para trabalhar. Suas mãos conheciam cada gesto de cor, cada batida, cada dobra do metal, como quem reza uma oração que sabe de olhos fechados. O martelo subia e descia, e o som ecoava pela vila de pedra branca ainda adormecida. Tlã, 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 ritmado, teimoso, vivo. Era o som que os moradores ouviam todo dia, antes mesmo do galo cantar. Era o som de Augusto existindo. Ele tinha 42 anos. Ombros largos de quem carrega ferro a vida inteira, e um rosto que ninguém na cidade conseguia encarar por mais de 2 segundos. Do lado esquerdo, da têmpora até o pescoço, a pele era retorcida, brilhante, marcada para sempre pela noite em que o fogo tinha vindo buscar sua família e ele não deixou. As mãos também. Tinha as costas das mãos costuradas de cicatrizes, como um mapa de todas as vezes que ele enfiou os braços dentro das chamas para tirar de lá quem ele amava. Augusto não se lembrava mais da última vez que alguém o havia olhado nos olhos, sem desviar depressa. As crianças da vila corriam quando ele passava. As mulheres apertavam o passo. Os homens cumprimentavam de longe, sem chegar perto, como quem tem medo de que a desgraça pegasse. Para todos ali, ele não tinha nome. Ele era só o homem da forja, o marcado. E o pior é que ele tinha se acostumado. A gente se acostuma até com o que não devia. Naquela manhã, como em todas, ele parou o trabalho quando o sol finalmente entrou pela porta da oficina e desenhou um quadrado dourado no chão de terra batida. Limpou o suor da testa com o antebraço. Foi até a bica no quintal e lavou o rosto na água fria da serra. O cheiro de café coado subia da cozinha da casinha colada na oficina. O mesmo café que ele fazia todo dia, na mesma leiteira amassada que era da mãe. Sentou-se sozinho na soleira da porta, com a caneca fumegando entre as mãos calejadas, e ficou olhando a estrada vazia, sempre vazia. Naquela vila espremida entre os morros, onde a novidade demorava a chegar e a fofoca corria solta, Augusto era assunto antigo. Os mais velhos ainda contavam a história do incêndio para os netos, mas com o tempo, os detalhes foram se perdendo, e o que sobrou foi só o medo. Ninguém mais lembrava direito que ele tinha sido um herói. Lembravam só que ele era feio de doer, e que mulher nenhuma nunca tinha aceitado ficar com ele. Coitado, diziam com pena que humilhava mais que insulto. Vai morrer sozinho naquela forja. Augusto ouvia, ele sempre ouvia. A vila era pequena, o vento carregava as vozes, e ele fingia que o barulho do martelo abafava tudo, mas não abafava. À noite, deitado na cama estreita, ele escutava o silêncio da casa e pensava se quando morresse, alguém iria sentir falta. A resposta que vinha era sempre a mesma, e por isso ele preferia bater no ferro.
No ferro, pelo menos, ele deixava uma marca que ficava. No mundo, era como se ele nunca tivesse existido. Naquela mesma manhã, o velho Sebastião apareceu na porta da oficina, como fazia toda quarta-feira, trazendo 1 litro de leite ainda morno da ordenha, embrulhado num pano de prato. Era o único ritual de amizade que Augusto tinha na semana. "Bom dia, meu filho", disse o velho sentando-se no banquinho de sempre. "Vim ver se você já comeu porque eu te conheço. Fica nesse ferro e esquece da barriga." Augusto sorriu de canto, aquele sorriso raro que só Sebastião conseguia arrancar dele. E o velho, mexendo no chapéu de palha gasto, disse o que sempre dizia: "Seu pai era meu compadre. Enquanto eu estiver de pé, você não fica desamparado nesse mundo. Marca é do rosto, menino, não é da alma, e a sua alma eu conheço desde piá." Augusto engoliu em seco e voltou a martelar, para o velho não ver que aquelas palavras ainda faziam os olhos dele arderem. Depois que Sebastião foi embora, montado na sua égua velha estrada acima, Augusto ficou pensando naquilo. Marca é do rosto, não é da alma. Se pelo menos o resto do mundo pensasse igual ao velho. Mas não pensava, e Augusto tinha aprendido da pior maneira que a bondade de um homem não paga as contas do coração. A gente precisa de gente, a gente precisa de alguém que fique, e era exatamente isso que faltava na vida dele desde sempre, Mas Augusto não sabia que aquele dia comum de café requentado e estrada vazia, era o último dia da sua vida antiga. Ele não sabia que a 200 quilômetros dali, uma mulher fechava a mala com raiva, batia à porta de um apartamento de luxo e pegava a estrada sem imaginar que estava dirigindo direto para dentro do próprio coração. A casa de Augusto era limpa. Essa era a primeira coisa que surpreendia quem raramente entrava nela. Um homem sozinho, marcado, largado pelo mundo. As pessoas esperavam encontrar desordem, sujeira, abandono. Mas o chão era varrido. As poucas louças ficavam empilhadas com cuidado. E no centro da mesa havia sempre uma jarra com flores do campo que ele mesmo colhia no caminho da bica. Margaridas amarelas, quaresmeiras roxas, o que a estação desse. Porque a mãe dele gostava de flor na mesa. E mesmo depois de 7 anos que ela tinha partido, Augusto não conseguia parar de colher. O quarto dela continuava intacto. A colcha de retalhos que ela mesma costurou, o terço pendurado na cabeceira, o perfume que ainda insistia em morar no armário. Augusto entrava ali uma vez por semana, para tirar o pó e conversar. Falava com a mãe como se ela pudesse ouvir. Contava do trabalho, das encomendas, do bezerro que tinha nascido na fazenda do compadre Sebastião. E toda vez, antes de sair, passava a mão na colcha e dizia baixinho: "Fica tranquila, mãe. Eu tô cuidando de tudo direitinho." Era o único diálogo verdadeiro que ele tinha na semana. Fora da forja, poucas pessoas trocavam mais que 2 palavras com Augusto. Uma delas era o velho Sebastião, dono do único armazém e da única fazenda de leite da região. Um homem de 70 anos que tinha conhecido o pai de Augusto e que, por isso, tratava o rapaz com uma dignidade que mais ninguém tratava. Outra era a dona Cotinha, benzedeira, que ia até a oficina de vez em quando pedir para ele consertar a panela ou afiar a faca, e que sempre saía dizendo que aquele menino tinha um coração grande demais para caber naquela vila apertada. Mas nem Sebastião nem Cotinha conheciam o segredo de Augusto. Ninguém conhecia, porque nos fundos da oficina, atrás de uma cortina velha de estopa, havia uma bancada onde ele guardava as coisas que fazia não por encomenda, mas por amor. Ali, longe dos olhos do mundo, o homem da forja virava outra coisa, virava artista. Naquela bancada havia rosas de ferro tão delicadas que pareciam ter pétalas de verdade, com o orvalho ainda por cair. Havia passarinhos de metal pousados em galhos de metal, tão vivos que dava vontade de assobiar para eles. Havia um pequeno cavalo em disparada, a crina jogada ao vento congelado no aço, feito com uma paciência de anos. Augusto pegava o mesmo ferro bruto que servia para fazer dobradiça e ferradura, e daquele material duro e frio ele tirava beleza, como se estivesse provando para si mesmo na surdina que também era capaz de criar coisas bonitas, ele, que o mundo só sabia enxergar como coisa feia. Ninguém nunca tinha visto aquelas peças. Augusto tinha vergonha. Achava que se as mostrasse, as pessoas iriam rir. Olha o marcado querendo se achar artista. Então ele guardava tudo atrás da cortina, no escuro, como quem esconde um pecado.
E às vezes, no fim do dia, ele afastava a estopa, olhava para aquele jardim de metal que só ele conhecia, e um aperto subia no peito. Porque de que adianta fazer coisa bonita se não tem para quem mostrar? De que adianta ter um coração cheio de amor se não tem onde derramar? Foi assim, colhendo margaridas na beira da bica, numa tarde quente de novembro, com as mãos marcadas cheias de flores amarelas, que Augusto ouviu ao longe um barulho de motor que não pertencia àquela estrada. Um barulho diferente, agudo, sofrido. O barulho de um carro caro morrendo onde não devia. Ele levantou os olhos. A poeira vermelha subia lá no fim do caminho, e alguma coisa dentro dele, que estava adormecida havia anos, se mexeu. Ele não sabia o nome daquilo, mas o coração que ele julgava esquecido bateu mais forte. Júlia dirigia havia 4 horas e estava com raiva do mundo inteiro. Raiva do chefe que a tinha mandado numa viagem de trabalho para o interior. Só você resolve isso, Júlia. Confio em você. Raiva do namorado que não atendia o telefone havia 3 dias. Raiva do GPS que insistia em mandá-la por uma estrada de terra que parecia não ter fim. As unhas perfeitas batiam impacientes no volante. Os óculos escuros de grife escorregando pelo nariz suado. O ar-condicionado tinha parado de gelar fazia meia hora e o sinal do celular tinha sumido fazia mais ainda. Isso não pode estar acontecendo comigo, ela resmungava, sacudindo o aparelho como se isso trouxesse o sinal de volta. Júlia tinha 35 anos. Morava num apartamento alto de São Paulo, com vista para outros prédios altos. E tinha construído a vida inteira em cima de uma ideia simples, que as pessoas valem pelo que aparentam. Pela roupa, pelo carro, pelo cargo, pelo sobrenome. Ela vestia bem, falava bem, andava com gente que aparecia bem, e olhava com um desprezo educado para tudo aquilo que ela chamava de nariz torcido, de sem classe. O que Júlia não contava para ninguém, nem para si mesma, é que aquela vida brilhante era mais oca do que ela deixava transparecer. Tinha crescido pobre, filha de uma costureira do interior do Paraná, e passado a infância inteira ouvindo os colegas caçoarem da roupa remendada, do sapato apertado, da merenda de casa. Aquela humilhação virou combustível. Ainda menina, Júlia jurou que um dia ninguém mais riria dela, que seria rica, elegante, admirada, que ninguém jamais a olharia com aquela pena que humilha. E conseguiu, unha e dente. Só que no caminho, para nunca mais ser a menina pobre e julgada, ela virou justamente aquilo que mais tinha odiado. Alguém que julgava os outros pela aparência. A dor tinha se transformado dentro dela em dureza. E ela nem tinha percebido. Foi no meio de mais um resmungo que o carro tossiu. 2 vezes. Uma luz vermelha se acendeu no painel. E então, com um suspiro quase humano, o motor prateado simplesmente morreu no meio da estrada de terra, entre um pasto e outro, sem uma alma viva à vista. Júlia pisou no acelerador, girou a chave, xingou. Nada. O carro estava tão morto quanto o silêncio que caiu sobre ela quando o motor calou de vez. Não, 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 não. Ela desceu, o salto afundando na terra vermelha, o vestido caro grudando nas costas de suor. Olhou ao redor. Morro para todo lado. O canto de um bem-te-vi, o cheiro de capim e de bosta de gado, e nenhum poste, nenhuma placa, nenhum ser humano. Eu não posso ficar presa nesse fim de mundo, ela disse em voz alta, para ninguém, e a própria voz saiu trêmula. Pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu medo. O medo pequeno e humilhante de quem sempre teve tudo sob controle e, de repente, não tem controle sobre nada. Foi quando ela avistou, um pouco adiante, no pé de uma curva, um telhado de zinco enferrujado e uma fumaça fina subindo. Uma construção rústica, de tijolo aparente, com uma placa desbotada onde mal se lia ferraria. E o coração dela, apesar de tudo, se encheu de esperança. Onde há gente, há telefone. Onde há gente, há socorro. Júlia trancou o carro, por hábito mesmo no meio do nada, e começou a caminhar em direção àquela fumaça, sem imaginar que estava caminhando para o encontro mais importante da sua vida. Ela chegou à porta da oficina ofegante, com o salto sujo e o rosto vermelho. Bateu palmas como se fazia no interior, sem nem saber por quê. Foi o corpo que lembrou de um costume antigo de infância na casa da avó. Com licença, tem alguém aí? Meu carro quebrou, eu preciso de ajuda, por favor.
A voz dela ecoou dentro do galpão escuro e morno, onde o único brilho vinha da fornalha acesa. E então, das sombras do fundo, uma figura se levantou, grande, larga, devagar, vindo em sua direção com passos pesados. Quando Augusto saiu da penumbra e a luz da porta bateu no rosto dele, Júlia viu as cicatrizes. Viu a pele retorcida, as mãos marcadas, e o susto veio antes da razão, mais rápido do que ela conseguiu controlar. Ela deu um passo para trás. A mão voou para a boca. O corpo inteiro se retesou. Mas foi só um instante do qual ela se envergonharia para sempre, porque no segundo seguinte, a vergonha de si mesma já queimava mais forte que o susto. Ela viu, com clareza, o que tinha acabado de fazer, recuar diante de outro ser humano só porque ele era diferente. Que o rosto dela ardeu. Augusto viu. Ele sempre via. Aquele passo para trás, aquele susto, aquela mão na boca, ele conhecia de cor. Tinha recebido aquilo a vida inteira, e mesmo assim, toda vez, doía como se fosse a primeira. Alguma coisa se apagou nos olhos dele. Os ombros que já eram curvados, curvaram-se mais. Ele parou onde estava, a uma distância respeitosa para não assustá-la ainda mais, e baixou o rosto de leve, escondendo o lado marcado por instinto, o mesmo gesto que fazia havia anos, o gesto de quem pede desculpa por existir. Não precisa ter medo, moça, ele disse. E a voz, a voz saiu grave, mansa, calma como água de poço, uma voz que não combinava nem um pouco com o susto que o rosto tinha provocado. Eu só trabalho com ferro, não mordo não. Júlia sentiu o rosto pegar fogo de vergonha. A voz daquele homem tinha uma gentileza que a desarmou por completo, e ela percebeu de repente o tamanho da grosseria que tinha acabado de cometer. Uma mulher educada, de classe, recuando assustada diante de outro ser humano, como se ele fosse culpado de alguma coisa. Ela engoliu em seco, tentou recompor a voz. Me desculpe, eu não quis. É que eu me assustei com o escuro. Foi só isso. Mentira boba. E os dois sabiam. Meu carro parou lá na estrada. Você é o mecânico? Augusto ergueu de novo o olhar, e havia nos olhos dele uma tristeza tão antiga e tão serena que Júlia sentiu um nó apertar a garganta. Mecânico não, moça. Mas de motor eu entendo um tanto. Aqui na roça a gente aprende a consertar tudo, senão fica na mão. Ele pegou um pano limpo, enxugou as mãos com cuidado, quase com pudor, como se tentasse esconder as marcas delas. Me chamo Augusto. Vamos lá ver o que aconteceu com esse seu carro. E ele passou por ela, sem pressa, sem rancor, sem nenhuma palavra de mágoa pela ofensa que tinha acabado de levar. Pegou uma caixa de ferramentas e começou a andar em direção à estrada, os passos firmes na terra vermelha. Júlia ficou parada um instante, olhando aquelas costas largas, aquele homem que ela tinha tratado como bicho e que estava, mesmo assim, indo ajudá-la. E pela primeira vez em muitos e muitos anos, algo se remexeu no peito de Júlia. Uma coisa incômoda, uma coisa parecida com vergonha de si mesma. Ela nunca tinha sentido aquilo, e sem entender bem porquê, apertou o passo para alcançá-lo. Augusto se debruçou sobre o motor com a concentração de quem reza. As mãos marcadas se moviam entre as peças com uma delicadeza que Júlia não esperava, dedos grossos e queimados tocando os fios com o cuidado de quem afaga. Ela ficou de lado, abraçando a própria bolsa, sem saber o que dizer. O sol começava a cair atrás dos morros, tingindo tudo de laranja, e um vento fresco anunciava chuva. De longe, vinha o cheiro de terra molhada e o mugido preguiçoso do gado voltando para o curral. O problema é a bomba de combustível, Augusto disse por fim, limpando as mãos no pano. Rachou. E peça de carro assim importado não tem aqui, moça. Nem em Pedra Branca, nem na cidade vizinha. Isso só chega de encomenda e olhe lá. Ele endireitou as costas, olhou para o céu que carregava. Amanhã de manhã, eu ligo pro Zé da autopeça na cidade grande. Se ele tiver, mando buscar, chega amanhã lá pra tarde. Antes disso não tem jeito. Júlia sentiu o chão fugir dos pés. Amanhã à tarde? Mas eu não posso dormir aqui. Não tem um hotel, uma pousada, alguma coisa? A voz dela subiu à beira do desespero, e Augusto olhou para ela com uma paciência sem fim, o mesmo olhar de quem já viu gente da cidade se desesperar com a vida simples do campo. Hotel não tem não, moça. Ele coçou a nuca sem graça.
e por um momento pareceu tão tímido quanto um menino. Mas, olha, eu não quero que a senhora entenda mal. Ali na minha casa, colada na oficina, tem um quarto que era da minha falecida mãe. É limpo, é arrumado, tem lençol lavado. A senhora pode passar a noite lá se não se importar com a simplicidade. Eu durmo aqui na oficina mesmo, num catre. A senhora fica com a chave do quarto, tranca por dentro, fica sossegada. De manhã, eu resolvo o seu carro. Júlia olhou para aquele homem. Olhou para as cicatrizes que uma hora antes tinham feito ela recuar de susto. E pela primeira vez, não viu nada que assustasse. Viu o cuidado com que ele oferecia a própria casa a uma estranha que tinha sido grosseira com ele. Viu a delicadeza de quem se ofereceu para dormir num catre duro só para não deixar ela desamparada. E mais que tudo, ouviu de novo aquela voz mansa, aquela paz que ela nunca tinha encontrado em nenhum dos homens engravatados, perfumados e perfeitos que tinham passado pela vida dela na capital. Ela devia ter medo. A lógica da cidade mandava ter medo. Homem estranho, lugar isolado, sem sinal de celular. Mas Júlia não teve. Pela primeira vez em muito tempo, num lugar onde não conhecia ninguém, ela se sentiu, por incrível que parecesse, segura. Tudo bem, ela disse baixinho, e a própria voz a surpreendeu. Eu aceito. Obrigada, Augusto. E me desculpa por antes. De verdade. Augusto parou. Ninguém pedia desculpas a ele. As pessoas o ofendiam e seguiam a vida como se ele nem tivesse sentimento. Aquele "me desculpa de verdade" caiu no peito dele como chuva em terra rachada. Ele não soube o que responder. Só fez que sim com a cabeça, devagar, e um calor subiu no rosto marcado que ele torceu para que o entardecer escondesse. Vamos, ele disse, pegando a mala dela do porta-malas antes que ela pudesse impedir. Vai chover, e chuva de novembro aqui não brinca em serviço. E os dois caminharam juntos pela estrada de terra, um ao lado do outro, enquanto os primeiros pingos grossos começavam a cair, levantando o cheiro bom de poeira molhada. Júlia, a mulher que julgava o mundo pela aparência, andando ao lado do homem que o mundo inteiro tinha julgado. Nenhum dos dois falou, mas nenhum dos dois também quis andar mais depressa. A chuva caiu a noite inteira sobre o telhado de zinco, um tamborilar constante e reconfortante que Júlia, acostumada ao barulho de buzinas e sirenes, achou estranhamente bonito. Depois de um banho na água aquecida no fogão a lenha, outra novidade para ela, vestiu uma roupa simples que Augusto separou, que tinha sido da mãe, e foi encontrá-lo na cozinha, atraída pelo cheiro de café fresco e de bolo de fubá que ele tinha assado, meio sem jeito, para receber a visita. Sentaram-se à mesa de madeira, à luz de uma luminária amarela e fraca, porque a chuva tinha derrubado a energia da rede e o gerador só dava para o essencial. E ali, naquela penumbra dourada, comendo bolo de fubá com café coado na hora, Júlia começou a enxergar Augusto, não o rosto, o homem. Ela reparou nas mãos dele segurando a xícara com delicadeza, reparou na estante improvisada, com livros gastos de tanto ler, reparou nas fotos na parede, uma senhora de sorriso doce, um casal jovem abraçado, um menino de olhos grandes sem nenhuma marca no rosto. Esse menino é você? Ela perguntou apontando. Augusto seguiu o olhar dela e sorriu de um jeito triste. Era. Antes. Ele não precisou dizer antes de quê. Júlia entendeu. E olhando aquele menino de rosto liso e olhos sonhadores, ela sentiu um aperto no peito ao pensar em tudo o que aquele menino tinha perdido. Não a beleza, mas o direito de andar pelo mundo sem que as pessoas fugissem dele. Foi ela quem juntou coragem para perguntar o que estava entalada desde a tarde. Augusto, como você consegue viver assim, tão sozinho, tão longe de tudo? Não é triste? A pergunta saiu mais crua do que ela queria, mas Augusto não se ofendeu. Ele pousou a xícara, olhou para a chuva escorrendo na vidraça e demorou a responder. Deixou o silêncio ocupar a cozinha por um tempo, e naquele silêncio havia mais verdade do que em qualquer palavra. Sozinho eu não sou não, Júlia, ele disse enfim, e era a primeira vez que chamava ela pelo nome. Eu tenho as minhas memórias, tenho a minha consciência limpa, tenho o barulho do martelo de manhã e o canto do bem-te-vi de tarde, tenho as flores que eu colho para botar na mesa da minha mãe. Ele fez uma pausa e a voz baixou um tom. Essas marcas aqui no meu rosto, que fizeram você se assustar hoje de tarde,
Você quer saber de onde elas vieram? Júlia fez que sim, o coração apertado. E Augusto contou. Contou da noite do incêndio, 10 anos antes, quando um curto-circuito na madrugada acordou a casa em chamas. Contou como o pai já estava sem forças, como a mãe estava presa no quarto dos fundos, como a sobrinha pequena, filha da irmã, dormia no quartinho que já era uma fornalha. Contou como ele entrou e saiu carregando a menina, e entrou de novo, e saiu com a mãe, e entrou pela terceira vez, atrás do pai, quando o teto desabou sobre ele, e o fogo tomou o lado do seu rosto e as suas mãos. O meu pai não resistiu, ele disse, os olhos marejados brilhando na luz fraca. Mas a minha mãe viveu mais 7 anos por causa daquela noite. E a Bianca, minha sobrinha, tá com 15 anos hoje e mora com a mãe dela na cidade. É uma moça linda, estudiosa, vai ser médica. Ele então virou o rosto de frente para Júlia, sem esconder nada, mostrando a pele marcada inteira à luz da luminária, com uma dignidade que fez os olhos dela transbordarem. Então, quando o mundo olha para essas cicatrizes e vê um monstro, Júlia, eu olho e vejo a coragem que eu tive na noite mais escura da minha vida. Elas não me lembram do fogo. Elas me lembram de quem eu salvei. Júlia estava chorando. Chorando de um jeito que não chorava desde criança. Sem se importar com a maquiagem borrada, com o nariz vermelho, com nada. Porque aquele homem que ela tinha tratado como bicho, tinha no peito mais grandeza do que todos os homens elegantes que ela tinha admirado a vida inteira. E então Augusto fez a pergunta que a mudaria para sempre. Olhou para ela com aqueles olhos serenos e disse, sem maldade, apenas com uma curiosidade honesta: e você, Júlia? Essas suas joias, esse carro caro, essas roupas de marca, o que elas dizem sobre quem você é por dentro? Júlia abriu a boca e fechou, porque não tinha resposta. Pela primeira vez na vida, alguém tinha olhado através da roupa, do carro, do sobrenome e perguntado quem ela era de verdade. E ela descobriu, apavorada, que não sabia. Que tinha passado 35 anos construindo uma casca tão brilhante por fora que tinha esquecido de morar dentro dela. Ela ficou ali, na cozinha silenciosa, com a chuva caindo lá fora, sendo enxergada de verdade pela primeira vez na existência. E doeu, e curou. As duas coisas ao mesmo tempo. A peça chegou na tarde seguinte, como Augusto tinha prometido. Ele passou a manhã inteira debruçado sobre o motor, e quando o carro finalmente pegou, roncando saudável na estrada de terra, Júlia sentiu uma coisa esquisita. Tristeza. Tristeza de ir embora. Ela que na véspera implorava para não ficar presa naquele fim de mundo, agora não queria pegar a estrada. Mas a vida chamava. O trabalho, o chefe, o namorado que enfim tinha ligado com desculpas esfarrapadas, o apartamento alto com vista para outros apartamentos altos. Ela quis pagar. Abriu a bolsa, tirou dinheiro, um valor que para ela era pouco e para Augusto era muito. Ele recusou com um gesto simples da mão marcada. Não, moça, a gente não cobra de quem a vida jogou na nossa porta. Isso aqui não foi serviço, foi só companhia. E aquele companhia, dito com um sorriso tímido de canto de boca, ficou ecoando na cabeça de Júlia por toda a viagem de volta. Antes de partir, ela pediu para ver a oficina uma última vez. E foi aí que aconteceu. Enquanto Augusto guardava as ferramentas, o vento entrou pela porta e balançou a velha cortina de estopa no fundo do galpão. Júlia viu, por trás dela, um brilho. Curiosa, se aproximou, afastou o pano e ficou sem ar. Ali, na bancada escondida, estava o jardim secreto de Augusto. As rosas de ferro com pétalas que pareciam de veludo. Os passarinhos prestes a levantar voo. O cavalo em disparada com a crina ao vento. Beleza, pura beleza, saída daquelas mãos que o mundo só sabia chamar de feias. Meu Deus, ela sussurrou, os dedos pairando sobre uma rosa sem coragem de tocar. Augusto, foi você que fez isso, tudo isso? Ele apareceu atrás dela, o rosto vermelho de vergonha, tentando puxar a cortina de volta. Não repara nisso não, moça. É só uma bobagem que eu faço quando não tô com sono. Coisa de gente à toa. Mas Júlia segurou a mão dele. Segurou a mão marcada de Augusto. A mesma mão de que tinha recuado assustada menos de 24 horas antes. E a apertou entre as suas. Bobagem? Ela disse, a voz embargada. Augusto, isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E eu trabalho com arte, com design.
Eu vivo cercada de coisas caras e bonitas. Nenhuma delas tem isso aqui. Ela levou a mão dele até o próprio peito. Nenhuma delas tem alma. Você não é feio, Augusto. Você é o homem mais bonito que eu já conheci. Só que eu precisei de 2 dias no fim do mundo para aprender a enxergar. Augusto ficou sem palavras. E Júlia, sem saber direito o que fazer com tudo aquilo que sentia, entrou no carro antes que perdesse a coragem. Deu a partida e foi embora chorando estrada afora, olhando pelo retrovisor aquele homem parado na porta da oficina, cada vez menor, até sumir na poeira vermelha. Ela não sabia, mas estava deixando para trás a única coisa verdadeira que tinha encontrado na vida. São Paulo recebeu Júlia com seu barulho de sempre, suas luzes, sua pressa. Ela voltou ao apartamento, ao trabalho, às reuniões, aos jantares em restaurantes onde todo mundo falava alto sobre coisas que não importavam. Mas alguma coisa tinha mudado, ou melhor, alguma coisa tinha finalmente começado a importar. Ela olhava para as pessoas elegantes à sua volta e via a casca. Olhava para o namorado que voltou cheio de flores compradas na esquina e via o vazio. Olhava para si mesma no espelho, coberta de joias, e ouvia a voz mansa de Augusto perguntando: o que elas dizem sobre quem você é por dentro? As semanas passaram e o vazio, em vez de diminuir, crescia. Era um vazio ensurdecedor, um silêncio no meio de todo aquele barulho. Júlia terminou o namoro numa terça-feira qualquer, sem drama, apenas porque não conseguia mais fingir. O rapaz não entendeu. Mas o que foi que eu fiz de errado? E ela, com uma sinceridade que assustou os dois, respondeu: nada. O problema é que você nunca me olhou de verdade. E eu conheci um homem que me olhou. E agora eu não consigo mais aceitar menos que isso. À noite, no apartamento alto, Júlia ficava horas na varanda olhando os prédios cinzas se acenderem e se apagarem. E lembrava do calor da fornalha, do cheiro do café coado, do barulho da chuva no zinco, do bolo de fubá, das flores do campo na mesa. Lembrava da rosa de ferro, lembrava daquele companhia dito de canto de boca, e percebeu com uma clareza que doeu que ela tinha deixado a felicidade parada na porta de uma oficina, no interior de Minas, e tinha ido embora achando que a felicidade estava nos prédios cinzas. Que engano burro e caro. Ela tentou se convencer de que era passageiro. Cansaço, o fim do namoro, o estresse do trabalho. Comprou um vestido novo que não a alegrou. Recebeu o elogio de um homem elegante e bonito que a deixou completamente indiferente, porque a beleza dele era só de fora. E Júlia tinha acabado de descobrir que essa beleza não aquece ninguém numa noite de chuva. Chegou a pegar o telefone várias vezes, o dedo pairando sobre o número da autopeça, o único caminho para chegar até Augusto, porque celular ele não tinha, e várias vezes travou, com medo. Medo de que ele não sentisse o mesmo. Medo de largar uma vida inteira por um homem que tinha conhecido em 2 dias no meio do nada. Mas o medo maior, ela foi descobrir, não era esse. O medo maior era continuar exatamente como estava, acordando todo dia numa cama macia, dentro de um apartamento lindo, cercada de coisas caras, e sentindo no fundo do peito aquele vazio ensurdecedor que nenhuma dessas coisas jamais tinha preenchido. Foi entre esses 2 medos que Júlia teve que escolher, e a voz mansa de Augusto ecoando dentro dela: o que essas suas joias dizem sobre quem você é por dentro? Escolheu por ela. Foi numa madrugada de chuva de São Paulo, feia, cinza, sem cheiro de terra, que Júlia se sentou na cama e tomou a decisão. Não pensou mais, não fez conta, não pesou prós e contras, não consultou ninguém. Levantou, tirou a mala do armário, a mesma que Augusto tinha carregado pela estrada, e começou a arrumar. Não as roupas caras, as roupas simples. Deixou as joias na gaveta. Deixou o cargo, o salário, o apartamento, a vida inteira que ela tinha construído em cima de aparências. Pegou só o essencial e pegou a estrada ainda no escuro, dirigindo rumo ao interior, em direção à única coisa que na vida inteira dela tinha sido de verdade. Chegou em Pedra Branca no fim da tarde, com o carro coberto de poeira vermelha e o coração na boca. A chuva tinha voltado a cair, fininha, molhando os morros. Ela parou o carro na frente da oficina, desceu debaixo da garoa e ficou parada na porta encharcada, o cabelo grudado no rosto, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma joia, sem nenhuma casca.
Só ela. Júlia inteira. Pela primeira vez. Augusto estava na bigorna. Ouviu os passos, ergueu os olhos. E o martelo escapou da mão. Ela estava ali. Ela tinha voltado. Ele não acreditou. Achou que era sonho, dessas peças que a solidão prega na gente. Ficou parado, sem coragem de chegar perto, com medo de que ela sumisse se ele piscasse. Júlia? Ele sussurrou, a voz falhando. O que você está fazendo aqui? Seu carro deu problema de novo? E Júlia, chorando e rindo ao mesmo tempo, encharcada da cabeça aos pés, deu o passo que não tinha conseguido dar da primeira vez. Chegou perto, bem perto. Levantou a mão e, devagar, tocou o lado marcado do rosto dele. O lado que ele sempre escondia. O lado de que ela tinha fugido. Tocou com ternura, como quem toca a coisa mais preciosa do mundo. Meu carro tá ótimo, Augusto, ela disse. Fui eu que quebrei. Lá longe na cidade, cheia de coisa e sem nada. Eu tentei ir embora. Tentei viver a minha vida de antes, mas eu descobri uma coisa. Ela respirou fundo. Eu descobri que o meu lugar é onde você estiver. Eu não quero um homem perfeito, Augusto. Eu já tive vários homens perfeitos e todos eram vazios. Eu quero um homem de verdade. Eu quero você. Mas Augusto não a abraçou. Foi o contrário. Ele deu um passo para trás, o rosto se fechando, e todos os anos de dor falaram mais alto que a esperança. Não, Júlia. A voz saiu rouca, quase dura, e a mão marcada dele tremia no ar. Você não sabe o que está dizendo. Você está cansada, está emocionada, está chovendo lá fora. E amanhã, quando o sol raiar e essa emoção passar, você vai olhar para mim e vai ver de novo o que viu no primeiro dia. E aí, vai embora. E dessa vez eu não sei se eu aguento. Ele engoliu em seco, a voz falhando. Já me deixaram demais nessa vida, moça. Meu pai foi embora no fogo. Minha mãe foi embora na doença. Eu só aprendi a viver com a solidão, porque a solidão, pelo menos, nunca me abandona. Volta para sua vida, Júlia. Volta antes que a gente se machuque de um jeito que não tem conserto. E virou as costas. Foi a coisa mais difícil que Augusto já tinha feito na vida. Mais difícil até que entrar naquele fogo 10 anos antes. Porque entrar no fogo tinha sido por amor. E virar as costas para Júlia também era. Só que ao contrário. Proteger os dois de uma esperança que ele tinha medo demais de deixar entrar. Ele voltou para a bigorna com as mãos tremendo. E não conseguiu bater no ferro. Ficou só ali, de costas, esperando ouvir o barulho do carro indo embora. Mas o barulho não veio. Porque Júlia não foi embora. Ela ficou. Alugou o quartinho dos fundos do armazém do seu Sebastião e todo santo dia, de manhã cedo, aparecia na porta da oficina. Não para forçar nada, só para estar ali. Levava café numa garrafa, aprendia os nomes das ferramentas, sentava num canto e ficava horas em silêncio, só olhando aquele homem trabalhar, dia após dia, semana após semana, sem joia, sem salto, sem pressa, sem a menor intenção de ir a lugar nenhum. E Augusto teimoso resistia, mas por dentro, devagar, o gelo de 10 anos começava a rachar. A vila inteira observava, e a vila inteira desconfiava, porque cidade pequena tem língua comprida, e a língua não perdoou. Essa moça tá atrás de alguma coisa, cochichavam no balcão do armazém. Ninguém larga apartamento em São Paulo por um ferreiro marcado desse fim de mundo. Ou é golpe, ou vai cair fora na primeira saudade da cidade. Até a irmã de Augusto, mãe da Bianca, veio da cidade só para pô-lo de sobreaviso. Cuidado com esse teu coração, irmão. Gente da capital vem, se diverte com a simplicidade da roça e vai embora. Não te apega que ela te quebra. E cada palavra dessas caía dentro de Augusto e regava justamente o medo que ele já carregava. Por dias, ele quase mandou Júlia embora de novo. Quase acreditou na vila em vez de acreditar nela. Foi numa tarde de sábado, quase um mês depois, que Augusto tomou a decisão mais corajosa da vida inteira dele. Mais corajosa até do que a coragem de que ele tanto se orgulhava. Ele largou o martelo no meio do serviço, limpou as mãos no avental, atravessou a estrada de terra vermelha até o armazém e parou na frente de Júlia, diante de meia vila que fazia compras e fingia não estar prestando atenção em nada. O coração dele batia como bigorna. A vida inteira ele tinha se escondido, baixado o rosto, se encolhido diante dos outros. Naquela tarde, ele não se encolheu. Ergueu a cabeça bem alto, encarou os olhos dela e depois encarou, um por um, os olhos curiosos que espiavam. Se você quer mesmo ficar,
ele disse, e a voz saiu firme, sem tremer, alta o bastante para toda a vila ouvir. Então fica, mas fica para valer, Júlia, porque eu não vou mais viver com medo de que você suma. Eu decidi uma coisa hoje. Ele respirou fundo, o peito estufando. Eu cansei de ter vergonha de existir. Cansei de me esconder atrás do ombro, de pedir desculpa por ter um rosto que o fogo marcou salvando quem eu amava. Se o mundo quiser olhar, que olhe. Eu não abaixo mais a cabeça para ninguém. E diante de todos, estendeu a mão marcada para ela. Júlia pegou aquela mão sem hesitar um único segundo e apertou com força. E a vila, que tinha ido ao armazém esperando ver o marcado se humilhar mais uma vez, viu outra coisa completamente diferente. Viu um homem de pé, inteiro, de cabeça erguida, escolhendo o próprio destino na frente de todo mundo. Foi ali, e só ali, que os corações de Pedra Branca começaram a virar. Porque não foi a moça da cidade que mudou a cabeça daquela gente. Foi a coragem do Augusto de finalmente levantar a dele. E foi o próprio Augusto quem dali a alguns dias afastou com as próprias mãos a velha cortina de estopa no fundo da oficina e carregou as peças de ferro para a frente do galpão, à luz do dia, pela primeira vez na vida. Júlia só ajudou a fotografar cada rosa, cada passarinho, cada cavalo e a mostrar ao mundo o que ele agora, enfim, tinha coragem de revelar. E as pessoas que a vida inteira tinham desviado o rosto de Augusto começaram a se aproximar, não do rosto, das mãos, do que aquelas mãos marcadas eram capazes de criar. Sebastião foi o primeiro a encomendar um portão de ferro trabalhado para a fazenda, com passarinhos e ramos de café forjados no metal. Ficou tão bonito que o compadre da fazenda vizinha quis um igual. Depois foi a igreja, que encomendou um novo par de castiçais para o altar. Depois foi gente da cidade grande, que viu as fotos que Júlia postou e começou a mandar buscar as peças de Augusto para decorar casa chique em bairro chique. Em poucos meses, o homem da forja que ninguém queria olhar virou o artista que todo mundo queria conhecer. E a oficina escura, antes solitária, vivia cheia de gente, de risada, de vida. Mas a maior transformação não foi essa. A maior transformação aconteceu nas pessoas da vila, porque ao verem Júlia, bonita da cidade, de classe, andar de mãos dadas com Augusto pela praça sem nenhuma vergonha, encostar o rosto no rosto marcado dele, rir com ele, olhar para ele com amor nos olhos, os moradores de Pedra Branca começaram, aos poucos, a se envergonhar do próprio medo. As crianças pararam de correr e começaram a pedir para ver a forja funcionar. As mulheres, que apertavam o passo, agora paravam para conversar. Os homens, que cumprimentavam de longe, agora entravam para tomar um café e admirar as peças. Foi Dona Cotinha, a velha benzedeira, quem colocou em palavras o que estava acontecendo. Numa tarde, sentada no banco da praça, olhando o casal passar, ela disse para quem estava do lado: "Sabe o que mudou nessa cidade? Não foi essa moça, não. O que mudou foi o próprio Augusto, que criou coragem de levantar a cabeça e deixar a gente enxergar ele de verdade. Ele sempre foi esse coração bom. A gente é que era cego, e ele deixava a gente ser. A moça só deu a ele a força que faltava. O resto, o corajoso fez sozinho, e era verdade. Onde antes se via um monstro, agora se via um herói. Onde antes se via feiura, agora se via a coragem de um homem que atravessou o fogo por amor e que 10 anos depois atravessou também a própria vergonha. Júlia não tinha só encontrado Augusto, ela tinha dado a ele a coragem de se devolver para a própria gente. E numa dessas tardes de vila, com o sol caindo dourado sobre os morros, Augusto pegou a mão de Júlia, ajoelhou-se na terra vermelha da praça, diante de meia cidade que fingia não estar olhando, mas estava olhando tudo. Tirou do bolso uma aliança que ele mesmo tinha forjado, 2 fios de ferro e, ouro trançados, o duro e o precioso juntos para sempre. E com a voz tremendo mais que na noite do incêndio, perguntou se ela aceitava passar o resto da vida ao lado de um homem marcado. Júlia não deixou ele nem terminar. Disse sim antes da pergunta acabar, e a praça inteira, que fingia não olhar, explodiu numa palma que ecoou pelos morros de Pedra Branca. No dia do casamento, a igrejinha branca no alto do morro estava lotada como nunca tinha estado. Gente da vila, gente das fazendas, gente da cidade grande, gente que veio só para ver com os próprios olhos
aquilo que muitos ainda chamavam em voz baixa de o impossível. Havia um burburinho ansioso nos bancos de madeira, o perfume das flores do campo, que Júlia tinha feito questão de espalhar por tudo, as mesmas margaridas que Augusto colhia para a mesa da mãe, e a luz da tarde entrando pelos vitrais simples, pintando o chão de cores. Augusto estava no altar, vestindo um terno pela primeira vez na vida. O compadre Sebastião tinha ajudado a escolher. A dona Cotinha tinha ajustado a gravata. Mas por mais bonito que estivesse, o velho instinto ainda insistia. De vez em quando, sem perceber, ele virava de leve o rosto, tentando esconder o lado marcado com o ombro, encolhendo-se diante de tanta gente olhando. O coração batia descompassado. Uma parte dele, aquela parte machucada de anos de rejeição, ainda esperava o susto, o desvio de olhar, a pena. Ainda tinha medo de que, na frente de todos, ele voltasse a ser só o monstro. Foi então que a porta da igreja se abriu, e o burburinho morreu de uma vez. Júlia entrou vestida de branco, um vestido simples e deslumbrante, sem uma joia sequer, o rosto limpo, iluminado por dentro. Ela não olhou para os convidados, não olhou para os vitrais, nem para as flores, nem para mais nada. Os olhos dela foram direto para Augusto, e não desgrudaram dele um segundo, enquanto ela caminhava pela nave devagar, com um sorriso que fez mais de uma pessoa na igreja chorar, sem saber bem por quê. Quando ela estava na metade do caminho, os olhos dela cravados nos olhos dele, aconteceu. Augusto se lembrou da promessa que tinha feito a si mesmo naquela tarde no armazém, diante da vila inteira. Nunca mais baixar a cabeça. E ali, no altar, diante de toda a pedra branca, que esperava vê-lo encolhido de vergonha como sempre, ele fez a escolha mais corajosa de todas. Devagar, por vontade própria, endireitou as costas, tirou o ombro da frente do rosto, ergueu a cabeça e virou o lado marcado para a luz cheia dos vitrais, à vista de cada par de olhos daquela igreja, sem esconder mais nada, não porque alguém o obrigou, mas porque, finalmente, ele não tinha mais vergonha de ser quem era. Um murmúrio percorreu os bancos de madeira, e Júlia, vendo aquilo, vendo o homem dela de pé inteiro de cabeça erguida, apressou os últimos passos com os olhos transbordando. Quando chegou ao altar, ela levou as duas mãos ao rosto dele, não mais para descobrir a cicatriz, porque ele já a mostrava por si mesmo, mas para segurá-lo com todo o amor do mundo. E então, na frente da cidade inteira, beijou o lado queimado do rosto de Augusto, beijou as marcas, beijou a coragem dele, beijou tudo aquilo de que o mundo um dia tinha fugido. A igreja explodiu, não em palmas no começo, em choro. Um choro coletivo, dessas emoções que pegam a gente de surpresa. Homens grandes limpando os olhos com as costas da mão, senhoras abraçando as filhas, crianças sem entender por que os adultos estavam todos chorando. Augusto, no altar, olhou para aquela mulher que tinha atravessado meio país para amá-lo sem vergonha. E as lágrimas correram livres pelo rosto marcado dele pela primeira vez em 10 anos. Não de dor, mas de uma felicidade tão grande que não cabia no peito. Você tem certeza disso, Júlia? Ele sussurrou ainda com aquele resto de medo antigo, a testa colada na dela. O mundo sempre vai olhar pra gente. Sempre vai ter quem cochiche, quem aponte, quem não entenda. E Júlia, com os olhos marejados e o sorriso mais firme do mundo, respondeu alto, para que todos ouvissem sem medo nenhum. Que olhem, Augusto, deixa que olhem. Eles vão ver exatamente o que eu vejo todos os dias. Ela apertou as mãos marcadas dele entre as suas. O homem mais lindo que eu já conheci na minha vida. E assim, na igrejinha branca no alto do morro de Pedra Branca, diante de uma cidade que um dia tinha virado o rosto e que agora chorava de emoção, o ferreiro que nenhuma mulher tinha querido, tornou-se o marido que todas passaram a admirar. Os anos seguintes provaram que não era conto de fadas. Houve trabalho duro, houve dias difíceis, houve gente que ainda torcia o nariz. Mas houve, acima de tudo, amor. Augusto e Júlia abriram juntos uma escola de forja na vila, onde ele ensinava os meninos e meninas de Pedra Branca a transformar ferro bruto em beleza. E sem dizer com essas palavras, ensinava também que a beleza de verdade não está na casca. Toda manhã, o barulho do martelo continuava ecoando pela vila antes do sol nascer. Tlã, tlã, tlã. Mas agora não era mais o som de um homem solitário. Era o som de uma casa cheia. Era o som de Augusto vivo,
de verdade, com uma mulher que o amava e uma vila que finalmente o enxergava. E toda vez que alguém de fora chegava e olhava assustado para as cicatrizes dele, sempre havia uma criança da escola por perto para dizer, com a maior naturalidade do mundo: "Ué, moço, esse é o seu Augusto. Ele é o mais corajoso daqui." Essas marcas são de quando ele salvou a família dele do fogo. E o forasteiro aprendia, na hora, a lição que uma cidade inteira tinha demorado 10 anos para aprender. Porque o amor de Júlia não curou só o coração de Augusto. Ele ensinou uma vila inteira, e talvez ensine você também, que a verdadeira beleza de uma pessoa não mora no rosto. Mora na coragem. Mora na bondade. Mora naquilo que a gente é capaz de fazer pelos outros nas noites mais escuras. E essa beleza, a beleza de verdade, nenhum fogo do mundo é capaz de queimar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra aqui nos comentários: coragem. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje e quantas ainda acreditam que o amor enxerga o que os olhos não veem. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando Augusto contou na cozinha e debaixo da chuva por que carregava aquelas marcas? Quando ele ergueu a cabeça na frente da vila e disse que não ia mais se esconder? Ou quando Júlia beijou o rosto marcado dele na frente de toda a cidade? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Já recebi comentários de tantos cantos do Brasil e cada um deles me lembra porque eu continuo contando essas histórias. Se você acredita que a verdadeira beleza está no coração e não na aparência, dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que já foi julgado pela aparência e merece ouvir essa mensagem, compartilha com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na bondade e no amor de verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração. E lembra, nunca julgue um ser humano pelas marcas que ele carrega. Elas quase sempre contam uma história de coragem.